Muito bem, meus irmãos. A paz de Jesus Cristo. Eu sou Valdeir Contaifer. Estamos conversando sobre escatologia nesses encontros. E eu pretendo falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição é um dos principais temas do Novo Testamento, mas também está no Antigo Testamento. É um tema muito forte. E nós vamos perceber aqui que a glória de Deus e o poder de Deus está usado na construção dessa doutrina, porque fala especificamente de uma revelação em que Jesus Cristo botou ênfase. É muito, muito importante para nós. Bem, o apóstolo Paulo ele diz bem assim, Atos 24:15: haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. É a palavra de Paulo em Atos 24:15. E é sobre isso que nós queremos falar. Em João 5:29, Jesus fala bem assim. Ele fala da ressurreição da vida e da ressurreição do juízo. Observa que nós estamos vendo aqui, já no início dessa palavra, né, que a ressurreição não é apenas para quem vai herdar a bem-aventurança por ter se submetido a Deus, mas que aqueles que não são arrependidos, os ímpios, propriamente dito, né, pessoas que não têm arrependimento no coração dos seus pecados, não buscam a graça de Deus, não reconhecem a graça de Deus em Cristo Jesus para a sua salvação, também vão ressuscitar. E isso é muito interessante, porque isso está em conexão com o juízo, né? A ressurreição dos mortos ela acontecerá num corpo objetivo, num corpo tangível, garantida pela ressurreição de Jesus, um corpo com carne e ossos. Por que a gente pode dizer assim? Porque Jesus, quando ressuscitou, ele mostrou as cicatrizes que ele tinha, né? Das suas feridas visíveis, deu prova de ele ser ele mesmo, através dessas cicatrizes, né? E deu prova também dele ser capaz de se alimentar e de ser tocado, né, pelos discípulos. Muito, muito importante isso. Lucas 24:38 e Atos 10:41 nos dão essa certeza. E quando Jesus foi assunto aos céus, a ascensão de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, que os discípulos ficavam olhando e vendo ele se levantar, eu me referi a isso no encontro passado, sabemos que Jesus ele não descartou o seu corpo. Ele não subiu ao céu desencarnado, né? Ele subiu ao céu com aquele corpo da ressurreição. Então, Atos 1, verso 11, Filipenses 3, 21 e Apocalipse 1:17 dão conta dessa certeza, que Jesus Cristo foi para o céu com o corpo ressuscitado. Como a Bíblia ensina que os crentes, nós crentes, vamos ter uma ressurreição e nos tornaremos semelhantes ao Cristo que ressuscitou, então a gente pode entender que certamente também ressuscitaremos em corpos parecidos, assemelhados com aquele que Jesus demonstrou ter, né? Então, a gente pode ver isso em 1 Coríntios 15:49, em Filipenses 3:21 e, claro, também em 1 João 3:2, né? Então, no período da ressurreição e da manifestação de Jesus aos seus discípulos, ele mostrou esse corpo ressuscitado que era especial, né, após a ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 35 a 42, o apóstolo Paulo, ele fala com muita tranquilidade, muito didaticamente, a respeito de como será esse corpo ressuscitado. 1 Coríntios 15, 35 a 42 é muito importante para nós lermos. Dessa forma, com um corpo ressuscitado, o crente
ele vai ter capacidade de viver a partir de uma nova realidade, eu digo, uma nova realidade total, né? Porque a Bíblia vai falar de um novo céu e uma nova terra onde habitam justiça. A Bíblia fala muitas coisas sobre isso, diz que os elementos ardendo se desfarão, né? E haverá novo céu, nova terra. Então, quem habitar nessa nova terra, né? Vencido essa etapa do pecado, da injustiça, da maldade, porque o plano de Deus, né, na criação do homem é que a gente vivesse em comunhão com ele no Éden, né? E agora, com o pecado e com tudo que aconteceu, Deus realiza então o seu plano através desse encaminhamento de nós vencermos o pecado por Jesus Cristo e com Jesus Cristo e em Jesus Cristo aqui nessa terra, nessa peregrinação, para que a gente possa herdar a bem-aventurança. Isaías 65, verso 17 e os versículos seguintes. Isaías ele é um profeta messiânico, né? E ele fala muita coisa sobre o futuro e sobre esse futuro da ressurreição. Mateus 5, verso 5 e Apocalipse 21, do verso 1 a 3. Vamos encontrar tudo isso, né? Cristo Jesus, mediante o Espírito de santidade, diz Paulo em Romanos 1, de 1 a 4, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Então, a ressurreição dentre os mortos é o sinal, o milagre, o sinal, a demonstração de poder maravilhoso de Jesus Cristo, o poder de Deus que ressuscita os mortos, traz a vida, é Senhor da vida, Senhor de todas as coisas, né? Então, pela ressurreição, existe uma declaração de Jesus Cristo, ele sendo o Senhor de tudo, entendeu? Essa declaração é quando ele venceu o último inimigo, e o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido, de fato, é a morte, né? Ele até diz lá em Romanos 8, onde está a morte, a sua vitória, né? Então, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, porque ele é importante para nós. Eu estou pensando aqui em 1 Coríntios 15, a partir do verso 12. 12, 13 e 14, a gente pode acrescentar o verso 17 também, para ter o fechamento. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? É a pergunta de Paulo. Por que ele faz essa pergunta? Porque havia naquela congregação do Coríntios, da igreja dos Coríntios, pessoas que estavam com dúvida, né? E talvez, a gente não sabe, talvez eles estivessem vindo dos saduceus, que não acreditavam em ressurreição, nem em espírito, nem um monte de coisa, e agora estavam dentro da igreja e estão trazendo a questão. Talvez fossem saduceus convertidos, né? Mas ele diz, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, é difícil, não vai afirmar nada a respeito da fé. Paulo diz em 1 Coríntios 15, a partir do 12, né? Ele fala, se Cristo não ressuscitou, o que acontece com a nossa fé? Ela se torna inútil, porque a nossa fé é exatamente do poder que Deus tem sobre vida e morte. Então, se ele não tiver poder sobre vida e morte, a divindade dele está em questão e a pregação está em questão e tudo cai. E ele vai ver assim, é inútil a fé que vocês têm e vocês continuam nos seus pecados. Os seus pecados não estão perdoados, porque o poder que Jesus Cristo tem de perdoar pecados é porque ele é Deus, com soberania sobre todas as coisas, sobre morte e sobre vida. A gente olha a partir do Antigo Testamento e tem algumas narrativas sobre a ressurreição, né? Acho que 6, mas 3 dessas narrativas estão relacionadas com o ministério de Elias e Eliseu. O filho da viúva de Sarepta, que é 1 Reis 17, o filho da Sunamita, que é 2 Reis 4, e aquele homem que foi jogado no túmulo onde Eliseu
estava, e o homem caiu e esbarrou nos ossos de Eliseu e também voltou à vida. Segundo Reis 13, verso 20 e 21. Esses exemplos não são exemplos de ressurreição escatológica. É de ressurreição para essa vida aqui, com esse corpo natural. Não a ressurreição escatológica, como diz a profecia de Daniel 12, 2, e como a gente vê na ressurreição de Jesus Cristo, né? Abrindo o novo e vivo caminho para nós também para a ressurreição, né? Mas demonstra o poder de Deus se estendendo, né? Para além da vida, o poder de reviver os mortos. Tem essas expressões também, porque alguns têm dificuldade com a doutrina, mas a doutrina existe no Antigo Testamento. Ela está lá. A mãe de Samuel, por exemplo, quando ela está celebrando o nascimento de Samuel, a mãe de Samuel chama Ana, né? Ela vai e canta um cântico muito bonito. E esse cântico tem a esperança, eu acho que ali estava o núcleo da fé no que Deus fazia e em quem Deus era, cantado, né? Poético. Ela fala assim: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura. Lembra que sepultura no Antigo Testamento, o original é Sheol, né? Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Observa que descer a sepultura, morrer e vir de volta é uma esperança de ressurreição. 1 Samuel 2,6, no Cântico de Ana. E esse cântico a gente encontra também em Moisés, nos tempos anteriores ali de Ana, né? Nós vemos Moisés falando sobre isso em Deuteronômio 32, né? O verso 39, especificamente do Cântico de Moisés, ele fala bem assim: vejam agora que eu sou o único, está falando de Deus, né? Eu mesmo sou o único. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Eu posso ferir e eu posso curar. É o verso 39. Então, os textos do Antigo Testamento indicam também a crença que Deus ressuscita os mortos para uma vida imortal. Isso é muito, muito interessante, né? A expressão de confiança está ali neles, né? Jó expressa isso também, né? Nós já se referimos em outros encontros, Jó 19, verso 23 a 27, né? Eu sei que o meu Redentor vive, né? Ele por fim me levantará dos mortos, né? No fim, o levantar dos mortos é já doutrina da ressurreição, mostrando o poder de Deus sobre tudo. Aí eu preciso fazer uma pausa para dividir um pouco. Eu costumo dividir colocando duas palavras. É claro que na Bíblia as duas palavras não estão lá. A gente usa apenas ressurreição, né? Mas hoje nós temos mais palavras para podermos referir isso do que com o vocabulário da Bíblia, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir didaticamente, ok? Tudo é ressurreição. Voltar a essa vida agora é ressurreição, e voltar à vida com o corpo glorificado também é ressurreição. Mas eu estou chamando essa primeira etapa, como por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, né? Ele voltou à vida. Lázaro, né? Jesus, Lázaro, vem para fora. E Lázaro retorna à vida. Então eu chamo isso de ressuscitação, que é um termo usado muito no hospital, né? Um termo médico, ressuscitação. Ele chega lá, né, com um desfibrilador né? E desculpa aí o pessoal médico que está vendo eu fazer toscamente aqui, né? Como funciona a coisa, né? Mas de qualquer forma, os médicos não chamam de ressuscitação. Eles chamam de ressurreição. Eles chamam de ressuscitação, ok? Então, eu estou dividindo os dois termos só por questão didática. Ressuscitação seria a volta para essa vida mesmo. Lázaro morreu e voltou à vida. Ressuscitação. Só que voltou para essa vida, que adoece, envelhece e morre de novo, né? Voltou a viver nessas mesmas condições.
e a ressurreição escatológica, vou botar esse designativo qualificativo para poder melhorar o termo, né? Para o nosso entendimento, porque tudo isso é didático, ok? A ressurreição, a gente vai guardar melhor essa palavra quando estivermos falando teologicamente a respeito de voltar à vida com uma natureza nova que não morre mais, imorredora, à semelhança da ressurreição e do corpo de Jesus Cristo. Ok? Então, só fazendo essa pausa, né? Jesus Cristo pegou o Antigo Testamento e entendeu o Antigo Testamento de um jeito que o Antigo Testamento servisse como Bíblia total para os seus discípulos, porque os livros do Novo Testamento não estavam escritos ainda, né? Então, o que se tinha era o material do Antigo Testamento. Aí Jesus vai se referir muito ao Antigo Testamento para que eles entendam o que estava sendo interpretado na linguagem e no teor do Novo Testamento, do sangue dele que ele iria inaugurar na sua morte, né? Então, Jesus começa sempre por Moisés, os profetas e salmos. Lucas 24, 27 fala disso, né? Jesus falando, e disse, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, Jesus transforma o Antigo Testamento num livro neotestamentário, vamos dizer assim, num livro evangélico, né? Numa interpretação do Novo Testamento. Ele faz isso. Em Lucas 24, 27, né? Nós vamos encontrar isso. Jesus trazendo isso e começando por Moisés, pelos profetas, explicava para eles o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, nós encontramos Jesus falando da sua ressurreição com base no que aconteceu no Antigo Testamento. E isso é importante para nós. O Salmo 16, verso 9, 10 e 11, Salmo 16, traz uma predição e uma viva esperança a respeito da ressurreição. Em Atos 2, 24 a 31 e Atos 13, 34, 35, 36, 37, nós vamos encontrar Pedro, né, em Atos 2, depois Paulo em Atos 13, né, se referindo ao que está em Isaías, em Salmos 16, né? Salmo 16, 10 propriamente, né? Mas é o 9, 10 e 11, né? Ele se referindo como uma profecia da ressurreição. É muito forte, né? Então, Isaías, voltando um pouquinho, para a gente poder avançar mais, Isaías 26 diz que naquele dia seria entoado o cântico de Judá, né? Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Vê que bonito, né? Não é só poético, porque é profético, né? Mas a gente encontra isso, e encontra na doutrina do Novo Testamento também, né? Conforme eu tenho falado de Jesus, né? Da semelhança e de Lázaro. No Novo Testamento, a doutrina da ressurreição dos mortos se torna a essência do cristianismo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, no verso 12, né? Ele fala, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Vocês precisam entender isso. Que esta é a base, senão cai todo o edifício, conforme nós já lemos, já citamos aqui, né? A certeza de Paulo faz diluir a desesperança que estava sendo estabelecida por esse grupo, né? É muito bonito isso, né? João 14, 19, né? Porque eu vivo, disse Jesus, vocês também viverão, né? Então a nossa confiança é por causa da vida de Jesus, como aconteceu com ele,
acontecerá conosco. Como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Como ele teve um novo corpo, o corpo da ressurreição, nós também teremos um novo corpo, o corpo da ressurreição, para vivermos nas condições que terá a nova terra e o novo céu nos tempos adiante de comunhão com Deus, tendo vencido já o pecado, o mal e a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Então, a ressurreição na vida e ensinamentos de Jesus é algo constante, né? No sentido de voltar à vida, mas remetendo ao que seria no futuro. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele antes, né, ele fala, né, acho que para Marta, né, não lembro se Maria ou Marta, Jesus fala assim, acho que Marta fala assim, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus falou assim, mas eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui, né? Então, não precisava ter apenas curado, Jesus é a ressurreição e a vida, e é por isso que ele chama Lázaro de volta, né, para ele viver como testemunho do que ele faria, né? Então, nesses milagres que Jesus realiza, o maior deles, né, além da cura e da expulsão de demônios e de saber tudo que está no coração dos homens, a ressurreição é um dos grandes, né, e qualifica ele como Messias, né? Mateus 11:5, né? A própria ressurreição de Jesus é anunciada como sinal de quem ele é. João 2:19 e 20 e Mateus 12, de 32 a 40, né? Durante o ministério de Jesus, tudo isso foi confirmado, irmão, tudo confirmado. O filho daquela viúva que morreu em Lucas 7, né? Jesus traz a vida. A filha de Jairo, né? Que foi trazida à vida por Jesus, Lucas 8, né? A partir do 41 vai até o 56 aí. E Lázaro, que eu estou falando, que eu citei já, é João 11, né? Do 41 ao 44, vamos ter mais a parte da ressurreição. Então, tudo isso Jesus estava operando como sinal do que ele faria depois. Então, a Bíblia diz que Jesus é a primícia dentre aqueles que dormem ou que dormiram, né? Jesus é a primícia. Ele é o primeiro, ele é que inaugura o que aconteceria conosco. Voltando a João 14:19, porque eu vivo, vocês também viverão. Observa que o Evangelho, então, é a restauração completa do homem todo, né? E é isso que a gente encontra aqui. Eu acho que eu preciso ainda fazer uma referência a Apocalipse, né? Porque Apocalipse 20, verso 5 diz, né, que eles voltaram a viver, né? Aqueles que foram ressuscitados dos seus corpos depois que se completavam 1000 anos. Quem são esses que voltaram depois do milênio, né? Não são os salvos, que os salvos são da primeira ressurreição. Aqui é a ressurreição da condenação, ou ressurreição do juízo, né? Então, a ressurreição semelhante a Jesus é a ressurreição da bem-aventurança, daqueles que seguirão com ele. Mas a Bíblia também fala, né, não apenas do corpo glorioso, como diz em Filipenses 3:21, né, e 1 João 3:2. 1 João 3:2 fala assim, quando ele se manifestar, nós sabemos, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, né? Então, estaremos semelhantes a ele e vendo quem ele é, né? A ressurreição dos justos. Mas os injustos estão narrados também, né? Atos 24:15, João 15:29, Apocalipse 20:12. Nós vamos encontrar, então, uma segunda ressurreição para juízo, né? Então, são dois grupos diferentes que no futuro ressuscitarão. O primeiro trazendo os santos, o que tinha feito o bem, né, usando a palavra de Jesus. E os segundos, né, aqueles que fizeram o mal, que tiverem praticado o mal. Então, a gente encontra isso, João 14:3 e Atos 1:11, né? As duas coisas vão se completar.
ressurreição tanto de justos como injustos, Atos 24:15, né? O capítulo 19 e 20 de Apocalipse, eu estou correndo, né, por causa do tempo do encontro, já terminou, mas eu quero só fechar isso, né? O capítulo 19 e 20 de Apocalipse, Cristo vem com os exércitos do céu para conquistar e aprisionar a besta e o falso profeta. E ele faz isso também com o dragão, que é o inimigo, é o diabo, Satanás, né? Os santos, aqueles que estão em Deus, são então colocados em posição de autoridade, né? São entronizados. É o capítulo 20, verso 4. E aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, né, diz 1 Coríntios 6:3. Então, esses que são entronizados, a igreja, né? E aqueles que morreram, os mártires, né, voltam à vida e reinam com Cristo durante os 1000 anos, que é o texto que eu estou referindo de Apocalipse 20, verso 4, a primeira ressurreição. E o restante, os outros mortos que viverão depois dos 1000 anos, né, serão os injustos para o julgamento. A Bíblia fala, felizes e santos que participam da primeira ressurreição, né? Mas Jesus virá buscar os seus, ressuscitará a igreja primeiro e depois ainda haverá um juízo, um julgamento. A humanidade deve isso a Deus. Dizer sobre os seus pecados e notar tudo o que fizeram, negando o Criador e vivendo como quiseram sem Deus. E agora, diante do juízo, como Deus os criou, ou seja, com o corpo, eles não como almas voaçantes, mas como corpo, entendeu? Ressuscitados, ajuntados perante o juízo do Senhor que os fez, prestarão contas. E só então haverá a punição eterna, né? Então, esse texto todo, ele é um texto muito forte, né? E eu quero terminar essa palavra, né? 1 Coríntios 15:23 fala assim, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. E eu tive assim, e depois, seguindo Apocalipse, né? Aqueles que comparecerão para prestar conta, inteiros, quero dizer, não íntegros, inteiros, como seres humanos criados por Deus, na condição que foram criados, é que prestarão, porque Deus tem a mim e a você, a toda a humanidade como responsável, porque Ele nos fez com muita capacidade de discernirmos e escolhermos certo. Eu agradeço. Eu sou Valdeir Contaifer e estou nesse diálogo com vocês sobre escatologia. Obrigado.